amigos. Boa tarde, bem-vindos ao 37º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos o nosso agradecimento por nos fornecer essa estrutura humana e de equipamentos para realizarmos esse programa semanalmente. Agradeço toda a equipe, agradeço também o apoio institucional da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBH, e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG. Hoje, o último programa da série 2024, e temos a grande alegria de receber um dos mais qualificados, dedicados e comprometidos profissionais da hotelaria mineira e brasileira, que eu tenho a honra de conhecer há muitos anos, já fizemos muitos projetos e ações juntos, mas para dar continuidade ao nosso procedimento, né, meu amigo Martin Van Slews, eu passo a palavra para ele apresentar o nosso convidado de hoje. E aí, meu irmão? Como vai? Tudo bem? Estamos aí na semana que antecede o Natal, última semana do ano, né? Vamos fechando, né, o verão aí, iniciando o verão aí do turismo, da hotelaria e fechando o segundo ano. Exatamente. Da nossa programação, podcast Gestores de Hotelaria. Cheio de energia para 25, né? 2025 vem com força total. Em janeiro já temos alguns convidados confirmados. Vamos fazer a nossa troca de presente? Isso, antes de falar disso... Que o meu amigo oculto eu já conheço, você também já me conhece, né? Isso aí. Vamos fazer o nosso brinde. Vamos receber aqui Luiz Neves de Souza, Luiz com Z, Souza com Z, né? Sempre essa pergunta, quando você fala assim, não, Luiz, tudo bem? Você é Luiz com Z ou conhece? Com Z. Ah, Souza com Z eu conheço. Você tem Souza e tem Luiz, né? Sim, comumente essa pergunta ela... É comum, todo tipo de preenchimento de documento, balcão, de hotel, de sei da onde e tal, é sempre isso. Mas é um prazer, Luiz, receber você aqui, no nosso 37º podcast. Você é o 46º convidado da série, né? Nós já conversamos com 45 pessoas aqui, né? Os números que eu atualizei aqui, dos nossos 2 anos, na verdade quase, né? Porque a gente começou, na verdade, 29 de maio de 2023, isso, com a Érica Drummond. Foram 33 homens e 12 mulheres que estiveram nesse estúdio aqui, com o pessoal da Prime, batendo esse papo conosco. E 2025 vem mais, muito mais convidados aí, para a gente bater a nossa meta aí de chegar a 50, quiçá 100 podcasts, né? Luiz, é um prazer falar contigo, a gente se conhece há muitos anos, você tem 30 anos de experiência em gestão, tanto poderíamos dizer até pública, porque você foi secretário de turismo de uma cidade, como também na área empresarial e privada, como gestão de negócio. Então, você é absolutamente completo no âmbito do público e do privado. E, com certeza, esse papo contigo vai ser muito bom para os nossos ouvintes, porque a sua experiência é absolutamente marcante. Quando nos conhecemos lá em Sabará, alguns anos atrás, me lembro bem, você já me chamou a atenção pela sua capacidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É inacreditável a forma como você consegue abrir um monte de janelinha e resolver um monte de coisa. Então, sim, dando para você iniciar, o nosso público vai querer ouvir, né, as suas palavras iniciais, estando conosco aqui. Primeiro, eu quero agradecer Martin, Marcos Valério, são parceiros de longa data aí no segmento da hotelaria. Esse projeto de vocês é um projeto muito bacana, eu acompanho semanalmente e é uma honra muito grande. Quero agradecer a oportunidade de poder dividir com vocês esse espaço, falar um pouco de turismo, falar um pouco de hotelaria, né, falar um pouco dos nossos desafios também. Eu tenho certeza que espero, né, levar para o público de vocês, especialmente os hoteleiros, né, aquelas pessoas que estão conosco durante toda a jornada, a gente trazer um pouco aqui de conhecimento, trocar, a gente levar também para as pessoas aí como é que estão esses cenários futuros, né? A gente, em Minas Gerais, eu falo que a gente passa por alguns ciclos, né, no turismo, a gente que impacta efetivamente na hotelaria de um modo geral,
Então, a gente precisa de estar sempre retomando, remontando esses assuntos. Por exemplo, quando a gente vem em ciclos discutindo turismo. A gente passa um ciclo de 10 anos falando só de cidade histórica, né? Diamantina, Ouro Preto, São João del Rei, Sabará e Congonhas. Depois a gente passa mais 10 anos falando só de circuito turístico. Aí depois a gente fala mais 10 anos só de Estrada Real. Aí vem mais 10 anos, a gente só fala de Rota Lund, Aeroporto Indústria e Vetor Norte de Belo Horizonte. E depois vem outro time e muda para mais 10 anos, desconcertando todos os 30 anos feitos para trás. E agora a gente vem com um novo modelo, um novo formato, a gente traz uma discussão de mineridade, liberdade. Então, a gente que é do segmento empresarial, a gente precisa de trazer também esse ciclo de discussão, de debate para o turismo, que reflete naturalmente para a hotelaria, exatamente por isso, porque a gente não consegue projetar daqui 10 anos mais, em função de todas essas quebras de paradigma que nós tivemos ao longo desse tempo. Projetar 5 já é difícil, quiçá 10, né? Mas antes disso, Marcos Valério quer fazer a pergunta padrão nossa. Luiz, de quem te picou aí na... Nós sempre fazemos essa pergunta aos nossos convidados. Você foi atrás da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Como é que é o início da sua trajetória profissional, em especial no setor do turismo e da hotelaria? Olha, eu tenho alguns valores que eu não abro mão deles. E um deles é falar da minha origem. Eu sou da cidade de Bonfim, uma cidade com 6 mil habitantes, aqui próximo de Brumadinho, Rio Manso. Sou filho de um pedreiro, de uma empregada doméstica, que nasci com muita dificuldade da vida, como a grande maioria dos brasileiros. Eu tive que deixar a minha família com 14 anos, uma cidade que não tinha, por exemplo, o 2º grau. Eu não conseguia cursar uma 8ª série, que em 1983 não tinha. Então, eu vim para Belo Horizonte no desafio, né, de uma criança, né, adolescente, com 14 anos, e me ingressei no Centro Salesiano do Menor, que era um programa de office boy que tinha lá no Colégio Salesiano, ainda existe até hoje, e onde eu fui, você passava por aquele curso de office boy, da datilografia, como arquivado... Isso, Salesiano, da Amazônia, exatamente, lá no Gamileiro. E a gente fazia esse curso e depois eles designavam os office boys para algumas empresas. Aí todo mundo sonhava em ir para o banco, né, que depois eu vou chegar lá, e outros iam para o supermercado, mas eu fui para a Líder Táxi Aéreo, porque eu tinha 14 anos e eu já tinha 8ª série. Eu entrei para o primário muito cedo, com 5 anos de idade, então eu tive eram crianças carentes, né, pessoas que entravam nesse projeto. Então, o meu primeiro acesso com o turismo foi na Líder Táxi Aéreo. Lá eu fazia todos os borderôs, de fretamentos, eu ia no Bamerindos para pagar a conta. Então, eu tive naquela luta. Só que eu, infelizmente, assim, ou felizmente, eu não consegui ficar lá muito tempo por uma questão assim de sobrevivência mesmo. Eu consegui transferir para o Crédito Real, porque era uma situação no centro da cidade, não precisava de transporte, e ainda eu ganhava alimentação. Então, eu morava sempre em pensionatos, eu sou daqueles que conheço Belo Horizonte profundamente, né, porque eu já morei em 21 endereços diferentes, porque quem já passou por pensões, né, por pensionatos, é assim, você muda de um, ele fecha, você vai para outro, aí você procura um mais em conta e tal. Então, a minha vida foi assim. Então, eu fiquei no Banco de Crédito Real, né, até 16 anos, e depois eu fiz o concurso que teve para contínuo no SESC, aí eu entrei no Serviço Social do Comércio em 1987, onde eu fiz uma carreira no setor administrativo e auxiliar de escritório, escriturário, chefe de portaria e vigilância, passando por essas alas administrativas, até que chegou um determinado momento que o turismo me chamou. Em 1992, uma coordenadora que a gente tinha da área de excursões do SESC, né, que era um programa de fazer excursões para Porto Seguro, Caldas Novas, com os grupos de terceira idade, um projeto muito bacana. Eu tenho... Como é que é o nome dela? Eu cheguei a conhecê-la. Helenice. Ela teve um problema de saúde na época. Veja bem como é que turismo é uma ciência nova, é um estudo novo. Dentro do SESC, ela falou assim, quem vai substituir ela? Porque foi muito repentino. Eles procuraram, dentro do SESC, dentro da grade de profissionais, que não era muito naquela época, muitas coisas eram terceirizadas, e eles falaram assim, o Luiz Neves faz curso de História. História tem proximidade com o turismo. É ele.
eu fui nomeado como coordenador do setor de excursões do SESC, em 94. Aí, a partir disso, eu sempre gostei de estudar, muito curioso, comecei a estudar um pouco a questão do turismo. Aí, a partir disso, em 98, aí eu fui desenvolvendo o setor. Em 98, teve a primeira turma de pós-graduação em turismo em Minas Gerais, e eu me inscrevi nela. Aí eu fui colega dos principais players do turismo que tinha na época, o pessoal da Turmina todos, né? A Fátima Trópia, o Luiz Henrique, o Rui, toda essa turma que tinha dentro do turismo fazia parte dessa pós-graduação. Então, eu criei também um network muito importante nisso. E ela foi no Senac? Ela foi na Newton Paiva. Foi o primeiro curso de pós-graduação. Aí, então, eu já me tornei um historiador com pós-graduação em turismo. Aí eu fui me especializando internamente no SESC, fui promovido para gerente na época, né, de turismo, que era uma supervisão, mas com status de gerência de turismo. Inclusive o Rodrigo Mangerotti, o Omar, eles foram estagiários lá no setor de central de reserva, foram excelentes profissionais desde o seu início de carreira, eram alunos da Newton Paiva, o Omar e outra instituição. Estava então, na época com a Delusa. Delusa Hotel, exatamente, uma empresa Salvador, né, que eles tinham também esse know-how aí de fazer esse trabalho de terceirização para as áreas de reserva. Aí, em 2001, eu fui convidado para coordenar o Seditur, da Newton Paiva, onde eu fiz uma parceria muito interessante com o Cristiano Lopes, que é meu amigo também. Estive com ele essa semana. A gente teve muitas parcerias e muitos projetos. A gente pegou, quando eu cheguei na Newton Paiva, o curso tinha em torno de 600 alunos, a gente chegou a 1.400 em pouco tempo, né? E com diversos projetos de extensão. Aí eu entrei, aí foi o meu passo para a hotelaria de fato. No SESC eu trabalhava muito com as áreas de reserva, implantações das novas unidades, né? Almenara, Januária, Paracatu, Araxá, Poços de Caldas. Aí eu tive esse acesso, mas muito nas vendas, excursões e reservas. Mas a Newton Paiva me trouxe a estância de Furnas. O Dr. Newton, né, um entusiasta, né, conhecido do turismo, né? Na época o curso dele tinha um status diferenciado lá dentro. Ele tinha um hotel escola, né, que a gente colocava todos os alunos lá na cidade de Pimenta. Então, lá eu levei os alunos, né, junto com a equipe do Cristiano, os professores e tudo, para fazer esse trabalho de extensão. Então, eu fui me percebendo o fazer a hotelaria, o cuidar do cliente, o cuidar da gestão, inserir profissionais nos locais. Então, tem casos assim, muito curiosos que a gente aprendeu fazendo conhecimento em hotelaria, né? Então, assim, coisa assim, o café da manhã com música ao vivo, o consumo de pão de queijo é diferente. Ela sem música ao vivo, ela não vai. Então, a gente planilhava isso para voltar para dentro da sala de aula e transformar aquilo em conhecimento, né? O horário que o recreador faz a recreação, tem o horário do ócio consumir. Então, isso tudo a gente foi aprendendo, foi realizando eventos. Lá era um centro que a gente fazia muitos eventos. Eu fui coordenador de um projeto de turismo pedagógico que levava todos os alunos das principais escolas de Belo Horizonte. Começamos com o piloto com o Colégio Anchieta, na região de Arcos, Pains, Cachoeiras, Fazenda de Café. Então, esse projeto de turismo pedagógico também, ele veio me fortalecendo, eu fazendo sempre esse duo, né, turismo e hotelaria. Aí, em 2004, eu fui também da primeira turma de mestrado em turismo em Minas Gerais, foi lá na UNA. Então, eu fiz o mestrado em turismo e meio ambiente e, como substrato da minha dissertação de mestrado, eu estudei os impactos socioculturais, econômicos, né, ambientais das Escarpas do Lago. Então, eu fiquei morando 4 meses na Escarpa do Lago, fazendo entrevistas e conheci em Formiga? Você morava em Formiga? Eu morava em Belo Horizonte, mas nesse período de pesquisa mesmo, da fase empírica da minha pesquisa de dissertação, eu fiquei em Escarpas do Lago, lá com a Soraya, né, que era minha amiga, né, no hotel. Levei os estagiários, nós aplicamos 580 questionários com moradores, donos de casas, em Capitólio, naquela época, em 2006. Aí, a partir dessa dissertação de mestrado, eu me envolvi muito com aquela região, com o pessoal da Alago, dei muitas palestras na região, falando sobre de turismo, segunda residência e turismo barragem. A segunda residência ela é muito forte, é muito pouco estudado. Até hoje eu ainda escrevo artigo. O ano passado mesmo eu estava numa consultoria, onde eu mapeei 42 condomínios turísticos, né, residenciais de segunda residência, na cidade de Guapé. Eles estavam com um problema muito sério lá. Fui contratado há 2 anos, fiquei lá uns 4 meses,
com outro parceiro, André Viana, que trabalha comigo também na área, né, quando eu trabalho com turismo e segunda residência. Então, a partir daí, eu vim fazendo esse trabalho. Em 2010, eu fui convidado para ser, em 2008, o secretário de Turismo em Sabará, o prefeito Sérgio Freitas. Foi uma experiência pública que eu tive também, foi muito, muito interessante, muito, né, que acrescentou muito para a minha vida também, né, pegar esse lado, né? E, na ocasião, aí eu entrei para a hotelaria de fato. Aí eu fui realmente gerente de hotel. Eu, junto com o Dr. Newton Paiva, a gente fez uma gestão compartilhada do Solar Corte Real, que era o antigo Hotel Del Rio, de uma família que eu tenho um carinho assim, Vanessa extraordinário. A Vanessa, a Patrícia, São Humberto Del Rio, são pessoas assim que fizeram de tudo para o turismo em Sabará se desenvolver. E, na ocasião, eles aceitaram eu ficar na Secretaria de Municipal, junto com o hotel. Então, ali é um hotel pequeno, mas eu aprendi muita coisa ali dentro. Porque eu acho que as nuances de um hotel daquele tamanho, ela reflete no todo. É como se você estivesse fazendo um estudo e depois generalizasse. Então, ali eu podia... Tinha um laboratório ali no dia a dia. Pequeno. Como era pequeno, eu sou um pouco dinâmico, já deu para perceber. Então, eu conseguia trabalhar na secretaria, cuidar do hotel. E depois eu fui fazendo outras questões turísticas. Então, aí a hotelaria virou para mim isso que eu tenho hoje. Né, de fazer tudo para dentro do hotel, de estudar. Hoje eu estou estudando também, né, no meu doutorado, a gente vai chegar lá mais à frente. Então, aí eu passei por essa experiência no Solar Corte Real, e veio a pandemia, e algumas consultorias, eu comecei como consultor, 2015, 2016, mas depois eu entrei mais forte, que eu saí, desenhei alguns modelos de trabalho, né, tenho aprendido muito com o Marte, que é realmente o nosso professor aí em tudo que ele fala, tudo que ele escreve. Luiz, né? Só antes da gente avançar, só dar um recuo, porque tem, óbvio, né, você sabe, tem a ver comigo, com a minha atividade, parte da minha atividade profissional. Quando você quando você participa lá do concurso, né, da prova, no SESC, você tinha informações do que era o Sistema S, o que era o SESC dentro do contexto do que é hoje a sua profissão, ou foi no acaso? Olha, eu lembro o seguinte, o sonho do office boy era transformar em contínuo no banco. Mas quando completava... Eu fui. Pois é, quando completava 18 anos, você tinha que ser escolhido. Tinha que ter alguém indicado, banco público. Aí eu lembro, quando eu tive 16 anos, na minha terra, um dos grandes diretores que o SESC já teve, de superintendente, um cara extraordinário que a pandemia o levou, era o Jorge Campos. Ele foi superintendente do SESC por muitos anos, uma figura extraordinária. Ele era conterrâneo, né? E naquela época a gente buscava no interior as pessoas de referência para buscar trabalho. E o meu irmão fez uma prova no SESC. Entendeu? Ele fez. Ele era um garçom da CEMIG e tal, trabalhava de garçom, e foi lá. Aí, na hora, lá, ele falou assim, ô Jorge, o negócio é o seguinte, quem estudou lá em casa é o meu irmão que trabalha no Crédito Real. Você podia arrumar esse trabalho, era para ele. Aí eu liguei para uma pessoa que tinha me colocado no Crédito Real e falei com ela, olha, apareceu uma oportunidade de eu fazer uma prova no Serviço Social do Comércio. Tem uma vaga para contínuo, chamar contínuo classe A, que é o plano de carreira de A a N. Aí ela falou comigo, faz e vai logo. Porque lá é uma instituição de muito respeito no Brasil todo, né? Ela já tem décadas de existência, desde 1946, vai, se você entrar... Era assim, naquela época, né, o SESC já tinha esse peso, né, é como se fosse você entrar para um serviço federal, com a Caixa Econômica Federal. Entendeu? Então, eu fui assim, sem pensar, e tive a sorte, né, de cair por meio dessa minha carreira lá dentro, que depois eu vou falar que eu voltei para lá 2 vezes, né, e eu tive o privilégio, né, a oportunidade de cair no segmento turismo, me apaixonar, gostar, estudar, né, preencher algumas lacunas também, que a gente, né, percebe, isso aqui é uma área nova, então quem chegar primeiro numa pós-graduação, quem chegar primeiro no mestrado, vai conseguir, né, sobressair. Então, estou aqui hoje falando com vocês em função disso, em função do SESC, uma instituição que eu respeito muito. Eu sempre, com todas as oportunidades que eu tenho, eu falo elogio, né, e bato palmas para o Sistema S em especial, o S do qual eu estou envolvido, né, que é do comércio, bens, serviços e turismo,
o SESC e o SENAC, que são realmente instituições que têm entregas há décadas, né, à sociedade brasileira, em especial, no nosso caso, ao turismo e à hotelaria. Você sabe que é mais uma coincidência que nós dois temos em comum. Eu não lembrava da sua formação em História, eu também sou formado em História. e exatamente a História, ela, de fato, né, quem fez essa observação, que é extremamente pertinente, a História é o fundamento de quase tudo, ou se de tudo, né, em relação ao aspecto humano. E tudo a ver com o turismo. Ainda mais no estado de Minas Gerais, que é um estado de excelência histórica. E quem vem a Minas vem em busca de história, é fato. As cidades históricas já falam por si, né? E tem muito mais, né? As cidades históricas como tal, como a gente conhece, as pessoas lembram de Diamantina, Mariana, Ouro Preto, Sabará. Na verdade, existe um número muito mais amplo de cidades históricas em Minas Gerais que até estão sendo descobertas mais recentemente agora. Mas exatamente isso que eu quero abordar com o Luiz agora aqui, no nosso papo. Você, eu considero como um dos... Somente agora, depois dessa explanação inicial sua, a gente já se conhece, eu já conheci você lá no Del Rio, lá em Sabará, exatamente quando você mergulhou na hotelaria, né? Foi aquela época da sua imersão, que certamente é chave para tudo que você faz hoje. E depois disso a gente conversou várias vezes, já viajamos juntos. Você é uma pessoa que provavelmente um dos gestores de turismo / hotelaria que mais conhece o estado de Minas Gerais, né? Você, dos 853 ou 7 municípios de Minas, você deve conhecer mais da metade ou mais, né? Você acabou de falar aí Januária, Pains, não sei o quê, Arcos e tal. E aí eu provoco a seguinte questão contigo. Nós temos hoje um turismo pulsante em Minas Gerais. Os números falam por si, números, dados. E não é só marketing e propaganda, tá? Porque de vez em quando alguns críticos de plantão começam a dizer, não, isso aí é muito marketing da secretaria, não sei o quê. Não é isso. A gente sabe que Minas está no olho do furacão do turismo hoje no Brasil, por razões diversas. Algumas são situações ocasionais que aconteceram por si só, pandemia, as pessoas viajando mais próximo. Estamos entre Distrito Federal, São Paulo, Rio, Minas Gerais no meio, o que facilita muito, com entradas, com divisas para todos esses estados, distâncias rodoviárias factíveis. Então, isso é uma grande ajuda, isso não foi algo, vamos dizer assim, não é um mérito necessariamente de nós mineiros, é uma situação que aconteceu. Mas o fato é, nós estamos hoje pulsando no nosso turismo. Você atuou no SESC há muito tempo. Para você fazer um bom turismo, você tem que fazer boas entregas. Não há turismo sem serviço, sem qualidade, e ninguém vive só de beleza natural, nem de cachoeira, nem de montanha, nem de clima. Você precisa de pessoas que prestam serviço. Nas suas andanças, você roda muito, você viaja muito. Como que você enxerga e qual seria, na sua opinião, uma saída para nós utilizarmos as ferramentas do SESC, as ferramentas do SENAC, para que a gente leve capacitação de pessoas para esses lugares, esses destinos tão remotos, onde pessoas que trabalham nos hotéis, pousadas, hotel fazenda, são pessoas que vêm da comunidade, que são ali selecionadas quase que por indicação de parentes, né? Eu conheço uma pessoa que pode vir aqui, fazer o café, trabalhar na cozinha, o serviço como um todo. Colocar um gestor, que é o que você faz, você é também um grande recrutador de pessoas, de cargos de gestão, né? Você faz o que a gente chama de outplacement, que é a recolocação profissional. Só o gestor não é suficiente, porque ele depende da mão de obra local. Como que você enxerga isso, Luiz? Olha, eu gostaria até aí, aproveitando a sua pergunta, entrar em dois caminhos aqui. Em 2010, eu já conhecia o Zé Carlos Cirilo, hoje meu amigo Cirilo, né? Ele, inclusive, hoje está no CSDN, ele é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Quando ele assumiu a diretoria regional do SENAC, no lugar do doutor Sebastião, que é outro saudoso, né? Eu fui convidado para ser assessor especial do turismo, na área de gastronomia e hotelaria, né, e turismo, para
para a gente fazer esse trabalho já de preparação para capacitação para a Copa do Mundo, né? Então, lá eu aprendi muito, porque a gente percebeu aquela necessidade emergente, né, de treinar taxistas, de criar novos cursos de condução de turismo. Aí a gente ampliou o leque, o Senac fez um trabalho extraordinário. Então, eu tive essa visão da capacitação também e das necessidades, exatamente para eu chegar onde eu cheguei hoje, quando eu chego dentro de um hotel, para ajudar um empreendedor, né? Voltando, aí eu tendo feito essa passagem pelo Senac, nesse período pré-Copa do Mundo, foi importante para eu compreender essas questões das necessidades de capacitação em todo o Estado, nas empresas grandes, médias, pequenas também, especialmente as pequenas, que é onde eu dedico, pequeno e médio hoteleiro, que é onde eu consigo transitar melhor para entender as suas necessidades, os seus desafios, né? Hoje o pessoal fala muito em dores, eu prefiro falar desafio, porque eu acho que a gente está todo mundo tendo que matar um leão todo dia. Com relação a essa pujança do turismo, para eu fazer o recorte antes de chegar nessas necessidades, o Leônidas, quando ele assumiu a Secretaria de Estado, ele me convidou para ter uma conversa com relação ao turismo em Minas Gerais. Eu estive, né, na residência dele, quando ele já estava ainda montando o escopo da sua estrutura de organograma, de trabalho, e a gente discutiu muito, porque eu já o conhecia também na ocasião que eu trabalhava no SESC, quando ele era secretário municipal de Cultura. Então, a gente pôde bater esse papo bem bacana, sabe? Porque falar com o Leônidas é um privilégio para qualquer um de nós que é do turismo. É um camarada muito dinâmico, muito ativo. Então, eu lembro, ele, o Gustavo Medicino, a gente sentou numa roda e começamos a falar disso, do turismo do Estado, né? E eu coloquei para ele algumas visões que eu tinha, né? Eu sou um camarada que, às vezes, eu já escrevi artigos fortes. Eu lembro, né, também gosto de fazer os cortes, né, às vezes, tá na moda. As coisas que precisam ser ditas. Precisam ser ditas. Por exemplo, quando o Lago de Furnas fez, em 2007, 50 anos do Lago de Furnas, eu escrevi um artigo. Sabe? Eu escrevi um artigo e falei assim, olha, por que nós vamos comemorar com o Lago de Furnas? Não tem uma hidrovia. Não tem acesso para você circular o lago nas 33 cidades que o banham. As estradas são precárias, não tem sinalização turística. Eu escrevi um artigo na ocasião. Eu não preciso falar quem era o governador, mas no outro dia a Rede Minas foi lá na Newton Paiva, eu tive que ir lá para fazer um programa. E no programa falar sobre turismo, eles queriam que eu consertasse tudo que eu escrevi no Estado de Minas no dia anterior. Aí você ratificou tudo que você falou. Aí tudo eu falei, não vou fazer. O âncora vinha e eu falei, não, eu fiz uma crítica. Mas Lago de Furnas tem a questão do café. Eu falei, não, então acho que a gente precisa de nos posicionar. Entendeu? Então, eu já fui do norte, Almenara, Januária, Paracatu, onde o SESC tem uma capacidade muito grande, eu já fui com Minas ao Luar, já fui onde tem unidade física, então eu sei exatamente onde tem. Mas, assim, quando você fala a questão da capacitação, eu acho que o poder público, o Estado, eu acho que tem que fazer, por exemplo, a política que o Leônidas está fazendo, ele tem que levar o Estado para onde tem que levar, nas feiras, tem que, que criar o marketing, sim, o marketing, foi muito bem trabalhado, a gente discutiu isso na ocasião. Na ocasião, a única coisa que eu destaquei para o Leônidas, assim, que eu posso lembrar da conversa, que foi em julho de 2022, foi quando ele assumiu de fato. Eu falei para o pessoal, eu tenho um carinho muito especial para o Lago de Furnas, porque aquela região, acho que você tem que olhar para lá. Porque nós já olhamos muito para a Rota Lund e não desenvolveu. Nós já olhamos muito para a Estrada Real é esquecida. Mas olha só, Luiz, você não acha que você vender é muito bom? A gente está vendendo Minas, a mineridade, a gastronomia, os prêmios. Isso é muito bom. O que isso vai provocar? Vai provocar fluxo. No primeiro, interesse e fluxo. Quando você tem a demanda, você tem que ter entrega. É isso que eu ia falar. Então, você tem que preparar. Não adianta só você vender. Teve uma vez, uma hotelaria, alguém disse uma coisa muito certa. Eu só vou sair vendendo esse hotel na hora que a minha operação estiver redonda. Porque, senão, eu vou lotar o hotel essa semana, os clientes não vão voltar, eu vou ter que buscar outros clientes, vai ter uma hora que eu não vou ter mais onde ir. Então, primeiro a gente arruma o café, a recepção, a arrumação, todos você arruma a sua operação para você poder vender. Entendeu? Não é uma coisa, não é a venda que antecede
Entendeu? Primeiro você tem que ter o... Entende? Mas eu acho que um ponto antes, onde eu ia chegar, antes de chegar lá no empresário que está lá, que tem que preparar a sua equipe, depois nós vamos entrar nisso bem também, é o seguinte, não dá para você sair daqui para Ouro Preto numa rodovia dessa. Não dá, nós estamos falando de turismo. Em nenhum lugar em Minas Gerais. Nós estamos falando de ponto A para B. Você sai da capital. Esse é um outro problema. Todo ponto que você sai para a capital, você sai para Vitória, sai para Brasília, sai para a região do Rio de Janeiro, só sai numa pista. Você sai para São Paulo, ali na cidade industrial, vai enforcar, entendeu? Em todos os lugares. Então, assim, como se faz turismo? Porque as pessoas, para chegar daqui para Inhotim, eu estava com a consultoria agora lá em Brumadinho, eu gastava 2h30 para andar 60 quilômetros. Porque chega em Betim, você encosta atrás de um caminhão, aí você vai até Brumadinho, um caminhão de minério, uma fila de caminhão de minério. Então, como que você desenvolve um turismo assim? A quantidade de dinheiro que se falaram, eu não sei se chegou nas contas, né, de onde deveria chegar, a quantidade de dinheiro que chegou vindo desse acordo da Vale, e lá em Brumadinho eu vi mais de 50 consultorias naquela região, consultoria meio ambiente, consultoria de pesquisa disso, pesquisa de fossa, pesquisa disso, pesquisa de impacto. Cara, o dinheiro dá para fazer uma estrada daqui em Brumadinho que ia beneficiar toda a população de Brumadinho que precisa de uma ambulância para chegar em Belo Horizonte para salvar uma vida, ou para chegar no hospital de Betim. Ia beneficiar todos os profissionais de Brumadinho que trabalham em Belo Horizonte para voltar, quem estuda em Belo Horizonte ou Betim para voltar. Mas o dinheiro assim, ele foi pulverizado. Porque eu não consegui enxergar ainda para falar assim, o dinheiro mudou a realidade de Brumadinho. E quando você não se pensa que o lugar vai ser bom para quem mora, como é que você vai pensar que ele vai ser bom para o turismo? Essa é uma máxima que tem que ser seguida, né? Claro. O turismo vive e prospera naqueles destinos onde a vida do morador é justa, é agradável, proporciona a ele dignidade humana. E nós estamos falando de uma cidade que está 40 quilômetros de Belo Horizonte. Quer dizer, se nós não conseguimos resolver a nossa questão da área metropolitana, e sem lembrar o trecho Belo Horizonte e Vitória, que desde quando eu nasci aquilo está em obra e não sai do lugar, e aquele eixo não se desenvolve. E, lamentavelmente, essa semana tivemos mais uma morte. Quero mandar um abraço para o Walter, lá de São Lourenço. Ele até colocou isso no grupo da confraria e fez um apelo ao secretário. Mais uma vez, quer dizer, foram várias, mas especificamente de um turista. Uma não, duas mortes. Foram duas, né? E eu viajo muito para o interior, muito mesmo, né? Pela própria questão da federação, o relacionamento com os nossos sindicatos, os eventos, né? Você sabe muito bem que você é parceiro desde o início. E é lastimável, é precário, é muito precário. Não tem cabimento. Eu vim agora, eu estava exatamente na região do Lago de Fu, na semana passada, passando por ele, porque estava indo para São Paulo, depois eu vou falar a respeito. Cara, não tem como você trafegar numa rodovia daquela. Então, como você vai dinamizar o turismo, sendo que nós precisamos do transporte rodoviário para viabilizar o turismo em Minas Gerais? Ponto final. E não vem com esse papo, nós vamos implantar o aéreo regional. Quantas vezes já foi tentado isso? Não vai. O Voo a Minas. Esses programas todos que eu vi começarem, nenhum se sustentou e todos acabaram mais ou menos tarde. Gerando déficit para o erário público. E todos fecharam no vermelho no final, né? Botaram aeronaves que não tinham uma grade de horário definida. Teve uma vez uma pessoa foi fazer um voo em Minas, aí, acho que para Ubá, não sei se Ubá ou Viçosa. Quando ele chegou no aeroporto, ele falou, não, a gente não sabe que horas vai sair o voo. Depende do número de passageiros. Ou seja, primeiro chegam os passageiros. Negócio jardineira. Na hora que juntar, que der a capacidade do avião, 16 pessoas, a gente sai. Quer dizer, isso não pode ser sério. Também não pode. Entendeu? Luiz, você talvez não, é um dos principais profissionais da hotelaria e do turismo de forma mais ampla, com uma formação acadêmica, com conhecimento, com estudo. Você é um estudioso, você é um pesquisador. Você é uma exceção dentro do nosso setor. Nós temos excelências na área de gestão, mas que às vezes não têm a formação formal, técnica.
mas são excepcionais gestores. E você consegue fazer esse blend da teoria, do conhecimento científico, com a praxis, com a prática, com a vivência. Você realmente é um ser, não é, diferenciado do nosso universo. E você faz parte de uma geração de outros de formação dentro do Sistema S. Estou falando de Puyat, estou falando do nosso amigo, vou falar o nome dele aqui, esqueci, pô, vai ficar com raiva de mim, está no Senac Nacional. Antônio Henrique? Não, Cirilo também, Antônio Henrique, nosso querido amigo Antônio Henrique, que é ele outro... agora em São Paulo também. Ô, Antônio Henrique, desculpa, deu um branco aqui agora, que é um expert, conversar com o Antônio Henrique, avançar 5 horas de leitura, porque ele realmente, como você, conhece muito. E a gente percebe que na nossa atividade, em especial do turismo, personagens como você, Antônio Henrique, Puyat, entre outros, me desculpa aqui não citar o nome de tantos outros que convivemos, são exceções. O que fazer para que, já entrando no tema que todas as vezes nós trazemos aqui, que é a questão do emprego, da empregabilidade, como levar isso para as camadas mais jovens, como você, como professor e coordenador de curso, fez, e eu participei de várias vezes, foi na época que nós nos conhecemos, lá na virada dos anos 90 para os anos 2000, e toda aquela... eu percebia, não sei quantas vezes eu fui, Martin foi naquelas feiras, naqueles encontros dentro da Newton, por onde? Né? Como trazer isso de novo, para essa pauta para os dias de hoje, dentro do cenário que nós estamos vivenciando. Infelizmente, nesse aspecto do conhecimento em si, né, da formação acadêmica e do conhecimento trazido para o turismo, o SENAC ele ficou como uma instituição de formação prática, né? E os cursos de turismo, eles começaram todos lá na década de 70, com base, né, na estrutura de metodologia da Anhembi Morumbi. Depois a Newton Paiva foi o segundo que entrou com uma grade de formação. Mas começou errado e eles não, parece que a década de 80 passou, a década de 90, e as pessoas que estavam envolvidas nesse segmento, eles não conseguiram, sob a minha ótica, claro. Eu, inclusive, levei essa discussão para dentro do curso de turismo quando eu fui para a Newton em 2001, que era o seguinte, o turismo ele foi feito, ele foi construído dentro das universidades com uma base de conhecimento muito frágil. Era uma colcha de retalho para se formar, para tentar fazer uma ciência, para tentar fazer conhecimento. Você tinha uma aula, por exemplo, uma estrutura de ensino, que ensinava a emitir passagem aérea no carbono. Entendeu? Você tinha uma outra disciplina que ensinava o aluno as diferenças de um ônibus double deck, um low drive, um executivo, um 40 lugar. Eu fui professor de uma turma dessa, assim, sufocado. Né? Foi até a minha primeira experiência de aula na UniBH, que era tendo um curso de História. Então, eu, como um leitor, né, da área de História, eu senti essa necessidade estando... Eu era da área prática, né, porque a área acadêmica era o Cristiano Lopes, mas a gente discutia muito, assim, falta uma pegada nisso. Como todos os outros cursos pelo interior de Minas, até do Brasil, se pautaram na Newton Paiva ou na Anhembi, o erro veio sendo sucedido. E quem buscou um caminho um pouco diferente foi a Universidade Federal, porque teve lá na sua coordenação o Alauá, que era um teórico, né, do segmento da área de geografia e tudo, então ele colocou uma base mais científica dentro do turismo, que também tem uma roupagem que talvez não é essa que supriria esse conhecimento dentro da gestão do processo em si. Então, por exemplo, você não consegue pegar nenhum aluno que se formou, né, em 2000 ou agora, que ele consegue mensurar o impacto de uma cidade, o impacto do ponto de vista econômico, de depredação, de um fluxo de 100 mil turistas em Ouro Preto a cada 6 meses. Ele não consegue fazer um Senado daqui a 30 anos. Mas um antropólogo consegue. Outras áreas da ciência, um economista com profundidade, ele consegue. Por quê? Porque a área foi muito fragmentada. O turismólogo ele não saiu economista,
Ele não saiu formado em Direito, apesar que ele tinha um monte de disciplina em Direito para saber Direito do Consumidor. Aí ele tinha um pedacinho de transporte, um pedacinho de como fazer passagem aérea, um pedacinho do aí o planejamento turismo é onde a turma saiu falando um pouco de planejamento, e outros que, por si só, se desdobraram aí, como o Omar, como o Mangerotti, que foram para dentro da hotelaria, e a hotelaria foi a sua escola. Né? Não o curso de turismo em si. Então, você perguntou para mim como fazer isso, todos os cursos acabaram. Hoje, se você quiser formar profissional, é o SENAC, com as suas áreas de capacitação, as áreas técnicas e a área de formação superior e pós-graduação. Você tem ali por todo o Brasil o SENAC atuando quase que isoladamente, né? Porque você não tem a academia preocupando. Eu, por exemplo, sou inquieto. Eu tive uma experiência muito grande. Eu fui proprietário de um hotel agora recente, o Hotel Lago do Sol, que eu repassei o projeto para o Clóvis Rodrigues, o grande amigo da Aliás, Clóvis, em breve você estará aqui conosco, tá? E o Clóvis, eu passei esse projeto para ele, mas assim, eu acho que a mensagem que eu passo para esses jovens, para as pessoas que querem conhecer um pouco, às vezes tem que fazer escolhas corretas. Eu, por exemplo, eu vendi o meu hotel Itaúna porque eu estava carregando comigo ainda que eu precisava avançar um pouco mais no conhecimento das questões hoje, que vai pegar muito, já está pegando muito forte, e vai pegar assim quase que sem solução no futuro. Eu, por exemplo, abri mão desse projeto do meu hotel de lazer lá em Itaúna para eu fazer um doutorado. E quando eu fui para a seleção do doutorado, o coordenador, estou conhecendo ele agora, uma pessoa bacana, e na minha seleção agora, né, eu entrei no segundo semestre, faço doutorado em administração na FUMEC, mas eu entrei com um projeto de turismo. Um projeto de tecnologias para resolver o problema da mão de obra, que eu acho que é o problema hoteleiro do mundo. Do mundo. E atual... Mas mais especificamente, aqui nós vamos sofrer mais. Tá? Por outras nuances aí. Então, o meu projeto ele fala de tecnologia, de criar um modelo de gestão inovador para tentar resolver isso. E na entrevista eu fui muito questionado. Mas aqui o nosso mestrado tem a questão, é muito voltado para a administração pública, para a área de marketing, inteligência artificial. Como que você pretende trabalhar com esse projeto aqui dentro? Eu falei assim, olha, eu vou desenvolver um modelo. E como tese de doutorado tem que ser, eu tenho que achar uma lacuna e eu tenho que trazer um conhecimento novo. Inclusive, o meu desenho já está pronto, eu já estou com orientação já, espero, no final do ano que vem, avançar nisso. E ele foca exatamente nisso. Aí, como que eu respondi para o coordenador? Eu falei assim, olha, o turismo é uma atividade que alguns países ele representa quase 13% do PIB desses países, em nível mundial, 10% a 12%. A universidade, no qual eu estou concorrendo, pleiteando uma vaga no doutorado, eu tive a oportunidade de ver as últimas dissertações de mestrado, os títulos delas todas, alguns resumos, são mais de 50 dissertações. Não tem nenhuma ligada a turismo. Como que a universidade não vai abrir espaço para que essa empresa, as empresas de turismo, sejam representadas na academia, para poder trazer esse conhecimento? Eu, por exemplo, dentro do meu modelo, quando eu faço o estudo bibliométrico, eu consigo achar diversas tecnologias nos quais eu estou tentando trazer, né, para esse modelo de gestão, para a questão da mão de obra, eu acho muito na indústria. Alguns isoladamente. Eu estou juntando 4... Nesse aspecto, a indústria está muito na frente 4 aspectos, entendeu? Do serviço. Então, é isso que eu falo. Então, eu falo para as pessoas que têm interesse, têm que perseverar, têm que abrir mão de alguns projetos, e tem que entrar para estudar, porque tem espaço, sabe? Tem espaço. Eu estou participando agora, eu fiquei muito tempo fora da área acadêmica, eu estou assim, quase que uma criança quando ganha a primeira bicicleta de Natal, sabe? Porque eu estou participando assim, de fórum, de seminário, sabe? Os encontros da ANAPAD, muitos fóruns técnicos, eu estou estudando turismo na Grécia, Portugal, e só lendo artigo. Então, assim, eu estou muito, muito motivado, porque eu voltei agora, nos 55 anos, eu voltei a estudar de novo o turismo e com muita força na questão da hotelaria. Porque, Márcio, se a gente
trouxer essa discussão da questão da mão de obra, da capacitação dos nossos empresários, especialmente, porque eu acho o seguinte, a gente tem que formar mão de obra, a gente tem que ir lá no Sistema S, tem que ajudar e tal, mas eu acho o seguinte, o empresário precisa de fazer a sua parte, investir, o poder público precisa de pôr placa, precisa de pôr estrada, porque não adianta, por exemplo, você consegue, né, um resultado brilhante dessa questão do queijo. Há um impacto de mídia que isso gerou em todo o Brasil, há o fluxo que isso vai trazer, sabe? Aí, se você não está preparado, você consegue um título de patrimônio da humanidade para Pampulha, no esforço hercúleo, para você conseguir isso. Aí você chega lá e assim, não tem banheiro. Eu sou um frequentador quanto mais lá, entendeu? Eu acho que é o lugar de Belo Horizonte onde a convivência, né, a apropriação do espaço urbano foi mais feita. Eu acho que é a Pampulha. É a praia aqui, é o conceito da praia. Mas a Pampulha é um patrimônio da humanidade que não cheira bem, entendeu? Que não tem estrutura, não tem estruturalmente, não tem. Então não adianta você chegar, você tem todo um esforço para trazer o queijo, você traz o fluxo, São Paulo vai vir, vai consumir e vai querer conhecer São Roque de Minas, São José da Barra, vai querer conhecer toda aquela região onde se produz os queijos, né, com mais tradição de Minas Gerais, mas aí a pessoa não vai chegar com o carro quebrado, vai chegar sem sinalização, vai pagar pedágio caro, e com a estrada que não é a mais perfeita possível, aí vai chegar no hotel e na pousada, aí vai entrar o problema que a gente encontra, né, Marta? A gente chega... Muita simpatia no atendimento, mas conhecimento precário. Ô, Marta, teve uma discussão... Aí eu falo, o sorriso é muito bom, todo mundo quer ser bem atendido, a arte de receber é aquela coisa da expressão no rosto, mas não adianta você não saber servir... Não é suficiente. Um café... Não saber falar o nome de um vinho. Esse vinho é o quê? Merlot? É um Taná? Então, assim, isso por si só, para você falar de turismo em alto nível, e nós estamos falando de pessoas de São Paulo, que viajam o mundo, de Brasília, que você sabe que é ticket médio elevado. Esse pessoal chega em Minas, o pessoal está acostumado com Campos do Jordão, acostumado com Pousada Rio Quente, agora Olímpia, onde o Marcos Valério teve, vai falar daqui a pouco. Vai chegar em Minas, e aí? Capial? Aqui é só capial? Não, aqui tem que ter serviço, tem que ter qualidade, atendimento, conhecimento, saber um sistema de computador, né? Você ainda vai falar da sua atuação como diretor do Volux, que é o CLOX, que é um fornecedor de soluções tecnológicas, que está aí pegando carona nessa onda do crescimento da hotelaria, e você falou tudo. Tem que ter investimento, o empresário tem que abrir a cabeça. Eu fico vendo o pessoal da Serra do Cipó, não sei de onde, todo mundo falando de... né? Porque o pessoal não quer trabalhar, bota a culpa nas pessoas. Marta, eu quero até entrar aqui para eu não deixar de falar. Cara, teve uma discussão, né, no nosso grupo, é sempre recorrente a questão da mão de obra. Isso. Toda cidade que a gente vai prestar consultoria, eu e você, nós já fomos muitas juntos, né? A gente chega e fala assim, mas aqui na cidade tal, não vou citar o nome, aqui na cidade tal é diferente das outras. Aqui não tem mão de obra, o povo daqui não quer trabalhar. Todo lugar fala que é diferente das outras. Aqui não quer, o povo não quer trabalhar. Aqui não quer, o povo não quer trabalhar. Eu nunca vi um hotel fechar, e está escrito assim, fechamos por falta de mão de obra. Já fechou por outros motivos. A gente conhece outros hotéis que fecharam. Eu nunca vi um que fechou por causa de mão de obra. Mas a mão de obra precária continua lá. Agora, no nosso grupo, teve discussão de se pagar um profissional para trabalhar no dia do Natal, no Réveillon, R$120. Não dá. Aí você quer que esse cara abra o vinho e ele entenda o vinho Merlot? Qual que é o profissional que você vai colocar para trabalhar no dia do Natal? E se o empresário não conscientizar disso, no dia do Natal, no dia do Réveillon, essa discussão caiu no grupo semana passada. Eu fiquei boca aberta. Porque o empresário que... Aí outro colega que também colocou, também achei com muita pertinência. O empresário que paga vale transporte acha que é benefício. Que paga a alimentação acha que é benefício. Que quer pagar R$120 para o cara trabalhar no almoço de Natal, no restaurante dele, esse turismo não, essa hotelaria não vai rodar de forma eficiente, como a gente entra dentro dos hotéis e a gente procura tentar convencer e mostrar a essas pessoas o que precisa. Você acha, fazendo uma analogia, né, histórica... Tocou na ferida, Luiz, parabéns. Histórica, hoje o comportamento do empresário do turismo, em especial o hoteleiro, e o comportamento da nossa cultura de formação como econômica, que é o campo, né, a atividade rural, enfim, a fazenda,
Será que nós estamos agindo da mesma maneira que os fazendeiros até a década de 60, 70, aonde a mão de obra era aquela mão de obra desqualificada, quantitativa, né, absurda, um exército de reserva, e o tratamento que era dado a esse profissional do campo, que, óbvio, o Brasil evoluiu de forma absurda no que diz respeito ao agronegócio. Você acha que nós estamos com essa herança dessa cultura do fazendeiro das décadas anteriores? A gente não consegue ver que a qualidade passa pela qualificação, a remuneração? Antes do Luiz responder, você sabia que na abolição da escravatura, no século anterior ao passado, foi dito em alto e bom som para todo mundo ouvir que a abolição da escravatura ia quebrar as fazendas? Sim. Então, assim, falácias que se repetem, né? Não vai ter ninguém para trabalhar. Se não for escravo, como é que eu vou produzir? Então, só para voltar. Eu acho o seguinte ponto. Só que tem uma diferença muito grande. Naquela época, se você falasse assim, eu quero 100 mil trabalhadores para trabalhar na lavoura de café no Oeste Paulista, né, nas terras do Senador Vergueiro, né, que é onde surgiu as primeiras plantations de café, né, em 1850. Se você precisasse de 2 mil trabalhadores, você conseguiria. Hoje você não consegue na hotelaria 20 para poder se preparar. O que eu sempre faço paralelo é o seguinte: vem um resort de uma grande bandeira portuguesa, espanhola, vai lá no Amazonas, lá em Roraima, e eles cismam de fazer um resort lá, dentro do escopo do planejamento, né, do master plan desse empreendimento, certamente vai estar lá X milhões de arquitetura, X milhões de engenharia, X milhões de obra e 30 milhões de preparação e formação de mão de obra. Aqui, eu acho, aqui no Brasil, por onde a gente conversa, a gente tem uma dificuldade muito grande de ver esse orçamento de formação e de preparação das pessoas. Você não vê. Aquilo, eles valorizam tudo. Valoriza, assim, o paisagismo, paga os melhores profissionais, né, paga as melhores grifes para poder produzir uniforme, mas você não percebe que as pessoas têm dentro da sua estrutura uma fatia para cuidar das pessoas. Cuidar. Olha, eu estive em hotel aqui, eu vou falar, sabe, assim, onde as camareiras ficavam mais de um ano dentro de um container. Não tem estrutura de beco para funcionário. O funcionário almoça. Eu posso até aqui ser taxado, estou falando para hoteleiro, estou falando para proprietário, estou falando para gestor, mas, assim, a gente não pode ter essa cultura de não cuidar das pessoas, porque depois você fala assim, eu estou perdendo tudo para a Vale. Eu estou perdendo tudo para Anglo Gold, eu estou perdendo tudo para a MBR, mas você chega nessas empresas, tem o horário de almoço, tem o lugar que a pessoa descansa, sabe? Que pode ligar para a família ali dentro do horário, tem um puff ali que a pessoa vai lá, assiste uma televisão, às vezes tem até uma sinuca. A gente chega nos hotéis, às vezes não tem vestiário. Tem funcionário que anda correndo na área social, espera o cliente esvaziar para poder usar o banheiro de área social. Entendeu? Então, se a gente não mudar essa mentalidade, essa cultura de como cuidar das pessoas, não vamos ter nenhum trabalhador para trabalhar. Porque eu trabalho hoje mais com hotelaria de lazer. O meu doutorado, a minha tese, ela vai ter como substrato a hotelaria de lazer, porque é onde eu acho que vai doer muito mais. Porque as pessoas hoje, essa geração de hoje, não é a geração nossa que construiu o futuro acumulando, trabalhando, quero fazer carreira. Eu quase chorei com a minha mãe, quando eu 16 anos, quando eu saí do SESC, fui para Newton Paiva. Depois eu voltei em 2012, depois eu voltei em 2015. Mas ela falou, não, você tem que aposentar lá. Porque naquela época eu tinha que aposentar numa empresa. Então ela ficou triste. Mas hoje não. Então essa geração, muito mais, ela não pretende fazer carreira em lugar nenhum. Ela não pretende juntar dinheiro para comprar carro, ela não pretende, às vezes, juntar dinheiro para comprar casa, ela quer ganhar o dinheiro, curtir a vida. Eu acredito também que o mundo ele vai caminhar por esse lado. Então, eu falo o seguinte, essa questão do empresariado na hotelaria vai acontecer duas das três coisas. Vai ter que chegar um determinado momento, ou o funcionário vai ser, eu só trabalho para você, se chegar no final do mês eu vou sentar aqui na hora de distribuir lucro. Entendeu? Quer saber quanto que é a fatia do empresário, quer saber quanto que é a minha fatia, eu sou representante do trabalhador, nossa parte está aqui.
entendeu? Ou trabalhar com algumas soluções, eu não vou externar aqui, está em fase assim ainda, onde esse trabalhador ele vai poder participar dos cenários de tomada de decisão ali dentro. Então, eu acho assim, é tenebroso, assim, o túnel ele é muito escuro para essa questão da formação de pessoas dentro da hotelaria e da contratação de pessoas. Mas o empresário ele precisa de cuidar das pessoas que vão trabalhar com ele, para que este cuide dos seus clientes, do cliente desse empresário. Palavra que a Lisete não cansa de repetir. Eu fiz uma pesquisa recente, aí, até o pessoal do grupo contribuiu muito, uma pesquisa salarial na hotelaria mineira como um todo. No grupo, eu fiz uma pesquisa, até para um artigo... no grupo dos gestores. Fiz uma pesquisa, muitas pessoas contribuíram, eu fiz as devolutivas, e eu fiquei muito assustado com algumas coisas que eu vi, às vezes comparando com o mercado. Entendeu? Então, assim, vai ter que haver um ajuste, porque senão realmente você vai perder para as grandes mineradoras em Minas Gerais. E aí você me pergunta, mas por que esse perfil do empresariado mineiro? Né? Porque a gente atua mais em Minas Gerais. Eu tenho ido muito para Maceió, hoje eu com o Volux, a gente adquiriu uma gama de empreendimentos lá que nos abraçaram. A gente agora vai chegar lá com o Tauá, lá em João Pessoa, né? O Tauá, nós estamos lá há 27 anos, dentro desse Instituto Tauá, rodando 5 resorts, de ponta a ponta. Então, agora... O OCL está lá. A OCL está no Tauá há 25 anos, 27 anos, 26 anos no Royal Palm Plaza, né? Um grande complexo em Campinas, com 9 estruturas de empresa lá dentro do nosso PMS. Então, eu tive, por meio do Volux, a oportunidade de conhecer a cultura da hotelaria de Alagoas. Eu tenho clientes em São Miguel do Lago, Barra de São Miguel, ali na Orla de Maceió, tem 3 redes lá muito bacanas. Então, no Pratagi, nós estamos na rede Maceió Mar, rede Ponta Verde. E assim, então eu tenho conversado com muitos proprietários, diretores, são estruturas familiares, tá? Dos donos, os filhos ocupando diretoria, área de arquitetura, área de vendas, área de marketing, mas eles carregam uma cultura que é um pouco diferente do que a gente acha aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, a gente pega um médico que tem uma fazenda, ele acha que a área é muito bonita, aí ele transforma a fazenda em pousada. Ele não tem tempo de ir lá acompanhar. Aí ele põe um gerente, troca, fica trocando a vida inteira. Aí você tem uma pessoa que é bem-sucedida no ramo aí, de qualquer tipo de comércio, aí ele vai para o interior, na sua terra, monta lá um hotel, monta uma pousada. Então, o nosso parque hoteleiro, em Minas Gerais, ele foi construído com essa mentalidade do segundo negócio. Mas, senhor, não. Se não der certo... não tem uma fazenda, nenhum comércio, passa nenhuma fome indústria. toda a família. Okay. A família toda não vai acumular. Então, o que eu percebi lá? É o Conselho Nacional IN, né? Posto de Caldas o Aldir Miguel, ele também, claro, todos nós vivemos da hotelaria. A família e os filhos sabem que o negócio tem que dar certo, porque o ganha-pão deles vai vir dali. E eu me identifiquei lá também, assim, nessas pinceladas acadêmicas que a gente vai absorvendo e depois vai tentando escrever. É o seguinte, Minas Gerais, o cara fala assim, olha, eu preciso, contrata para mim, Luiz, um gerente geral, vou inaugurar meu hotel. A primeira pessoa que eles pedem para a gente é o gerente. A partir do gerente você começa tudo. Alagoas, controller. Controller é a pessoa de confiança dos proprietários. Isso. Ele é que cuida praticamente de tudo, de tomadas de decisões importante na hora de investir, na hora de tomar decisões ali junto com os conselhos e tudo. Então, são essas oportunidades que a gente vai vendo e compreendendo por que a gente toma tanta pancada. Luiz, colocando mais um elemento nessa questão que você está desenvolvendo, como você vê a cultura das últimas décadas, e pegando muito as gerações mais novas, do chamado empreendedorismo? As pessoas não querem trabalhar dentro da formalidade que nós 3 aqui, na nossa geração, tivemos, clássica, né? Ter a carteira assinada, ter o plano de ir para uma empresa que pudesse nos dar, como você disse, uma carreira, a projeção de uma carreira, e deixar e subir não pela rampa, subir
degrau a degrau, processo a processo. Como você vê hoje esse princípio do empreendedorismo, onde o trabalho não é benquisto, mas empreender, ser dono do meu destino, ser dono da minha receita, ser dono do meu meio de produção. Quer dizer, isso também não compete com essa estrutura arcaica que temos na visão da maioria dos empreendedores hoteleiros? Olha, eu vejo o seguinte, o ato de empreender, ele é inerente a todas as pessoas que nascem num país com tanta desigualdade, com tanto sofrimento como o nosso. Então, se as pessoas não forem empreendedoras, tem gente que chega ao ponto até de não conseguir sobreviver. Você imagina o grau de empreendedorismo que existe dentro de um aglomerado, ou favela, né? Como era mais comumente dito anteriormente. Se essas pessoas não tiverem esse espírito, essa paixão por fazer a sua quitanda, por fazer aquela lojinha de uma porta, essas pessoas não sobreviveriam. Fazer a marmita para vender. Exatamente. Então, hoje, essa questão do empreender, a gente está vivendo uma era aí, né? O Marco fala muito bem também, a questão da pejotização, ela pega um pouco nessa questão do empreendedorismo. Cada um quer ser dono da sua empresa, sabe? Quer pagar o seu imposto, quer contribuir ali, né, com o governo. Eu quero ser um PJ, mas eu vou abrir minha microempresa, eu vou recolher, eu vou pagar, porque também cai dentro daquela característica do não fazer carreira, porque eu sou um empreendedor com meu próprio pequeno negócio, eu posso prestar um serviço de gerenciamento do hotel. Isso hoje está virando assim, até camareiras hoje. Os hotéis hoje, por uma questão de necessidade, essa questão antes, você pegava um empresário, ele tinha muito medo de trabalhar com uma estrutura com fragilidades nas relações de trabalho. Como, por exemplo, a questão de contratar uma pessoa sem carteira assinada. Mas hoje essas pessoas estão chegando e dizem, eu só posso trabalhar para você, mas eu não posso assinar a carteira. Porque o salário X que me paga, eu dependo do outro apoio governamental para poder compor a minha cesta. Compor a cesta. Aí o empresário ele não tem outra escolha, ou ele tem a pessoa para arrumar a cama, ele não tem ninguém. Então ele já está assim, ele já está arriscando mais. Ele sabe que é um risco, porque ele vai ter problemas lá na frente, mas as pessoas também parece que estão reivindicando menos nesse aspecto, porque ela sabe que é como fosse aquele bem bolado, aquele jeito mineiro de compor a falta da mão de obra e o problema que eu tenho estrutural de não ter essas pessoas. Mas, voltando no início, já, né, para responder, a questão do empreendedorismo, eu acho que ela foi potencializada com a questão da pandemia, né? Basta ver, hoje, se você rodar por Belo Horizonte, eu gosto muito de observar também o mercado imobiliário, que ele dá muitos sinais para a gente. Hoje você não vê tanta loja alugando mais, igual a gente viu há 4 anos. Por quê? Porque muita gente deixou a empresa e está com o seu próprio negócio. E os jovens hoje eles estão formando, o veterinário ele já está abrindo a loja de pet na esquina da sua casa, a pessoa fez um curso de gastronomia no Senac, ele já está com aquele monte de loja de bolo na hora, bolo disso, bolo do minuto, bolo, entendeu? Então isso é empreendedorismo. Bolo no pote. Isso é as empresas enxugando a sua estrutura, porque a tecnologia está fazendo isso. Hoje em dia não tem bancário, gente. Não existe bancário mais, era um sindicato mais forte que existia na década de 70, 80. Hoje não tem bancário, porque não tem agência. E essas pessoas que fizeram economia, que estão trabalhando nessas áreas de finanças e tudo, isso está tudo dentro do mercado financeiro, está tudo com as suas estruturas. Você quer ver exemplo maior de empreendedorismo? Esse tanto de influência, né, que está emergindo, né, dos aglomerados, dos bairros pobres, que estão ficando ricos, milionários e tal, estão dividindo dinheiro, que era dividido por uma estrutura de comunicação, dividido em 4 empresas. O Brasil é o país, né? Então, que mais tem... Mas esse aspecto, e um dos discursos que as lideranças do nosso setor, sempre quando vão fazer pleito na área governamental, é que o turismo é o setor que o comércio, o serviço e turismo,
é o setor que mais emprega, que depende, que a força da atividade econômica é a mão de obra. Porque concordo com você que quando você, aquele jovem que fez um curso de cozinheiro, ou de bartender, ou de qualquer, ou na área da beleza, ele sai e ele pode empreender. Agora, a nossa atividade precisa dessa mão de obra. Então, como compatibilizar? Claro que todo mundo sabe que eu faço parte de uma estrutura sindical, sabe que uma das nossas barreiras é a nossa legislação, é a macroestrutura que muitas vezes impede e dá segurança jurídica a esse empresário, a esse hoteleiro, para contratar mão de obra. Esse é um aspecto que nós temos de evoluir e não estamos. Esse é um dos primeiros Começou a evoluir no governo Temer, com uma mini reforma trabalhista, parou no meio do caminho ali, ficou um arremedo e mas temos esse que retomar. É o primeiro ponto para poder se resolver essa questão da mão de obra, é a carga tributária que vem sobre uma folha. Então, o empresário ele se vê preso, uma corrente, que ele não pode valorizar o profissional pagando muito salário, porque é uma cadeia tão... É uma escada, ele paga mais, ele vai pagar sempre mais impostos. Quando você falou do governo Temer, por exemplo, quando a gente achou que deu o primeiro passo para a flexibilização, se não tiver mudado ainda, porque eu não sou tributário, eu não sou um estudioso, né, dessa questão da previdência, um previdencialista, mas, por exemplo, o contrato do trabalhador intermitente, eu já tive intermitente dentro, tanto sendo gerente como da minha empresa. Ele tem uma trava lá que você precisa de cumprir uma burocracia, que é uma coisa absurda. Você tem que mandar uma carta para o funcionário na segunda, falar com ele que ele precisa dele no sábado. Inclusive, essa semana... Ele tem que responder a carta para falar se eu posso ou não posso. Essa semana, exatamente agora, nessa semana nós estamos, o STF aprovou, finalmente validou o trabalho intermitente. Exatamente. Ou seja, até isso ainda estava em discussão. Estava arriscado de ter Mas ainda... tem que trazer mais aquela questão que a gente fala, né, americana, né, da pessoa trabalhar em diversos lugares ao mesmo tempo, como humorista, com mais proteção. Essas pessoas também precisam de ter proteção. Eu também não sou, não pode ser 880, não. Mas que a carga, que é um estudo, uma passagem pela carga tributária dos empresários, uma reforma tributária, assim, não é isso que está sendo discutido, não é só isso, né? Pode ser dado os primeiros passos, mas precisa avançar muito a questão trabalhista, a questão tributária, fiscal, porque senão a gente não vai conseguir. O empresário hoteleiro, ele não consegue tirar uma parcela boa para falar assim, não, o meu profissional não posso depender só do Senac. O Senac sozinho não vai dar conta, o SESI sozinho não vai dar conta, né? O Senai. Então, eu preciso eu mesmo ter condições, né, uma estrutura de ganho para poder fazer esse funcionário a ficar comigo, a gostar de trabalhar comigo, sentir aquela valorização, aquela importância de trabalhar, né, no hotel. Quando fala assim, eu trabalho no hotel, eu falei, vixe Maria, igual quando era trabalhar, eu sou bancário na DHT, vixe Maria. E aí, Luiz, a gente trabalhou junto, né, em alguns projetos, em um deles, né, você falando aí, me lembrei, né, você pela Alunes, que é a sua empresa de consultoria, que roda aí o estado todo, me recordo de uma ocasião que nós fomos fazer uma reunião, um escopo de uma capacitação de pessoas em uma equipe de um hotel, né, e aí me chamou a atenção que todas as pessoas entram na sala com o olho do tamanho daquela lente, daquela câmera ali que a gente está olhando agora, e elas acham que aquilo ali está sendo uma ocasião para a empresa achar uma forma de mandá-las embora, né? E, né, treinamento, vão descobrir aqui as fragilidades, né, da equipe, que não sabe isso, que não sabe aquilo, fica todo mundo com o cabelo em pé, e a gente que está ali, a gente se sente como sendo o algoz da história, né? Ou seja, ninguém relaxa, né? Isso é real, né, Luiz? Você vê isso o tempo todo. Por exemplo, eu tive agora prestando uma consultoria num empreendimento bastante reconhecido, respeitadíssimo aqui em Minas Gerais, e cheguei lá, o diretor-geral falou comigo assim, nós tivemos aqui com a Maria José Dantas, numa consultoria há 6 meses. Toda semana. 6 meses. 6 meses, gente. 6 meses. Respeitada, respeitabilíssima.
fez um excelente trabalho lá, não tem dúvida nenhuma. Não tem mais nenhuma pessoa da equipe que ela preparou. Esse empreendimento não vai chamar ela de novo, tão cedo. Porque ele falou que não consegue pagar uma consultoria, de 6 em 6 meses tem que trocar o time todo. Então, o que eu fiz lá para ele? Porque às vezes eles chamam a gente, mas não sabe onde tem que atacar primeiro. Eu fui lá e falei assim, então, se está acontecendo isso, eu não vou vir aqui fazer uma consultoria na gestão. Nós vamos ter que trabalhar primeiro o clima organizacional, planos, uma política de recursos humanos. Vamos fazer uma análise do capital humano, vamos fazer os planos, vamos fazer a estruturação de organograma. E fiz esse trabalho durante 3 meses, entregamos agora, e eles já vão dar este passo. Porque o turnover, eu peguei lá a taxa de turnover deles de 2005 a 2024, o ano passado deu 38%. Nossa, inconcebível. 38%, 71 funcionários, o ano passado teve 38% demissão. 38% é como você trocasse quase a metade do seu staff em um ano. 100 funcionários, foi 38%. Então, assim, quando o Márcio colocou, a gente chegou nesse empreendimento também, o funcionário, quando ele chega assim, vê o consultor, que vai ali ouvir, fazer uma escuta diagnóstica, às vezes o funcionário já acha que é auditoria, que alguém deve ter roubado lá dentro do período, porque não é cultura do empreendimento ter rotina de 3 em 3 meses, vai vir alguém preparar os garçons, preparar a turma nova. Eu sofro demais com a relação do PMS nosso, do software Volux, porque, normalmente, a gente implanta o sistema, aí tem lá 12 recepcionistas, a gente dá o treinamento. Aí depois sai 4 e entra mais 4. Aí aquelas 4 são treinadas por quem fez um treinamento, pode ter sido feito com maestria ou não. Aí aquele conhecimento ele vai ficando perdido também. Chega um determinado momento que a gente tem que voltar e tem que reimplantar. Porque a turma já está assim, não usa a ferramenta, que também é uma cultura brasileira, parece, a gente não usa 10% da tecnologia que está colocada na mão do... É igual o controle remoto da televisão. É igual o Windows, né? A gente tem computador em casa, a gente usa o Excel. Imagina, a gente conhece 1% do que o Excel fornece. Você imagina o desperdício de dinheiro que é jogado fora. O Volux tem, assim, ferramentas, relatório de cruzar. Às vezes chega o colaborador, ele só sabe fazer check-in, check-out e fechar a nota fiscal. Por quê? Às vezes ele foi treinado por um outro, às vezes também isso custa o treinamento, que precisa de ter esse investimento, mas às vezes o cara fala assim, mas eu não posso gastar esse dinheiro agora, não posso pagar esse treinamento para o recepcionista novo que entrou, mas ele esquece que ele já está pagando uma ferramenta que tem soluções assim, ó, com um clique, a vez está dando 50 cliques para poder fazer uma consolidação do extrato bancário, eu tenho ali uma solução que ele dá um clique e já faz aquilo para ele automaticamente, mas ele não foi treinado. Quando eu chego nos hotéis, Luiz... Ferrari sem piloto. Ele teve repasse de trabalho, ele não foi treinado. Quando eu chego nos hotéis, a gente tem lá nos PMS, você tem lá a página principal, tem o menu, governança, recepção, tem lá flags de vários setores. Eu converso com as pessoas, é como se ela só existisse só o dela. Você já abriu esse flag? Não, isso aí eu nunca vi, eu não sei nem para que serve. Isso aqui e não é por erro e falha eu faço questão de dizer, não é por falha dos PMS, dos donos e capacitadores dos PMS. É falta de interesse das pessoas mesmo de fazer qualquer coisa diferente daquilo que você acabou de falar, do que a rotina dela. Então, quando eu abro lá aqueles outros relatórios que tem gráficos, que tem... Você tira lá, seleciona a data de 1 a 15, sai o extrato de venda de frigobar, extrato de venda de tudo, por produto, por dia, até por hora, muitas vezes. As pessoas ficam olhando para mim, assim, para a tela, caramba, não sabia que tinha tudo isso. Hoje a gente tem robô que faz tudo. Ela está com uns 10 robôs, assim, que busca, faz todo o trabalho. Luiz, infelizmente, o nosso tempo estourou. O Simonal mandou um abraço para você, falou, esse cara é um grande professor, um fera. Simonal, obrigado pelas mensagens, outras pessoas. E eu falei aqui no grupo, pessoal, assistam esse podcast quando vocês puderem, porque está sendo uma aula ao vivo de conceitos e modelos de gestão moderno de hotelaria. Pena que temos de terminar, mas já fica o convite para o Luiz voltar, para a gente aprofundar um pouco mais na questão técnica, principalmente da sua experiência na área da tecnologia, que é
uma luz no final do túnel para o problema da hotelaria. Então, fica já o convite. Antes de passar a palavra para você fazer suas considerações finais e para o Martin encerrar esse ciclo de 24 do nosso podcast Gestores da Hotelaria, eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas em janeiro aí eu aprofundo mais na informação. Semana passada nós demos o primeiro passo para ultrapassar a divisa de Minas Gerais com o projeto Encontro da Hotelaria e Gastronomia. Então, em 2025, realizaremos a primeira edição, que será a 25ª edição do Encontro da Hotelaria, no estado de São Paulo, na cidade de Olímpia, que você conhece, Martin conhece, e realmente quem não conhece chega. Quem é do setor hoteleiro e não conhece chega, toma um choque, né? Toma É Las Vegas do Brasil hoje, né? Só falta o jogo. E então eu quero mandar um abraço para o Paulo, o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Rio Preto, onde Olímpia faz parte dessa base territorial. Quero mandar um abraço também para o Alessandro, presidente da Associação de Hotéis, Pousadas e Restaurantes de Olímpia, e também mandar um grande abraço para o nosso amigo que está nos conduzindo nesse projeto, Alexandre Zubaran, do CEO da rede Enjoy de Hotéis e Resorts. Né? Essas 3 pessoas, nós estamos trabalhando para startar esse projeto e fazer essa entrega nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2025. Então, já tem um convite para você já está escalado. Bota na agenda aí, Luiz. Eu sei que sua agenda é difícil. Nós vamos estar lá com não só a sua presença e já convidando. Vou dar uma pauta para você na área, vou te convidar mais uma vez para contribuir para a área técnica. O curador está aqui do meu lado, né? O curador do evento, e também para ter a empresa de tecnologia presente lá para ampliar mais os seus negócios. Então, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Assim, foi enriquecedor, é sempre muito bom conversar com quem realmente tem o que falar, não é? Porque de abobrinha a gente está cheio. Martin, é isso. Suas considerações, Luiz. Agradeço demais, Marcos, Valério, Martin, meus amigos hoteleiros aí que estiveram presentes aí, ou que vão assistir. A gente está fechando um ano de muito desafio, muitas novidades bacanas no turismo. A gente está fechando um ano assim, com um espírito bem otimista, né, com o que pode vir para frente. Com essas dificuldades relacionadas, sobretudo, eu vou bater muito nisso, a questão da mão de obra na hotelaria. Hoje é um assunto, a gente não vai poder esquecer dele em momento algum. Então, a gente vai ter muitas oportunidades para a gente voltar a falar disso. Quero agradecer demais, parabenizar pelo projeto, eu acompanho muito. Um dia que eu estava trocando, deixei o carro para poder fazer aquelas trocas de óleo, eu aproveitei e assim, vi um que eu tinha perdido, e assim, ouvi ali naquela sala, muito, muito bacana, muito enriquecedor. Essa troca foi até do nosso amigo, do Márcio Lacerda, eu lembro disso. Márcio Lacerda. Isso, sim. ele também. Que é um doutorando como você. O cara acabou de, aliás, terminou agora, mandou até uma mensagem. Cara espetacular também. E sobre Olímpia, cara, parabéns por você ter, né, primeiro por atravessar as fronteiras de Minas, porque eu acho que o conhecimento, né, esse tipo de trabalho que você faz dentro do encontro, né, eu já fui diversos, quase todos, muito importante. Pode contar com a nossa empresa, pode contar comigo. Eu tive recente lá em Olímpia, com o Alexandre, com a esposa dele também. Acho o Termas do Laranjais maravilhoso. Aquele lugar é muito gostoso. Meus filhos ficaram encantados, eu me diverti muito. Eu tive todos os empreendimentos lá, passei uns dias em Olímpia. Eu tive essa curiosidade, né, de ver, te conheci lá, né, eu fiquei no Mercury, conheci pessoas. É realmente um lugar que você fez uma boa escolha
para fazer o seu primeiro projeto fora das fronteiras de Minas. Parabéns. Queria agradecer o diretor da Windham também, que já oferiu o Irã de la Crosse, que já esteve conosco aqui, um dos nossos convidados, que já, viu, Marcelo, colocou toda a estrutura daquele mega empreendimento lá. Eles têm 1.000 quartos, acho que no pool, são 900 e eu tive a oportunidade, eu fui conhecer. Você foi lá? Realmente fantástico. O Mário Pio, né? Você conheceu o Mário, o gerente geral? Não. Então, assim, queria agradecer de público em nome do encontro, né? O apoio que estamos recebendo de todos os players de Olímpia, que são vários e compõem aí uma cesta, né? É uma Las Vegas brasileira. Só falta agora a aprovação do jogo para a gente fazer de Olímpia uma verdadeira Las Vegas, né? Porque a estrutura hoteleira já está presente, né? Já tem a parte de infra de fornecedores, de alimentos, de tudo, a logística de São Paulo, que é ao contrário de Minas, né? A gente tem estradas maravilhosas, tapetes. Então você vê a importância disso, da infraestrutura para o desenvolvimento turístico. É gritante, quando você chega em Franca, você vai para Santa Rita de Cássia, você atravessa a fronteira, Franca, acabou, é outra estrada. É outro mundo. Parece Cuidado com cunhar o termo lá de Las Vegas brasileiro, que o Cristiano Lopes vai te chamar a atenção, porque ele já cunhou como Orlando brasileiro. Orlando. Mas aí é uma mistura de Orlando com Las Vegas. Isso. Mas, Luiz, queria agradecer muito a sua presença. Foi uma aula. Todos devem assistir esse podcast. Eu adorei. Se não, podíamos ficar aqui 3, 4 horas falando. Eu tenho certeza que você tem conteúdo para isso. E, assim, você é um grande mensador da sua história de vida, né? Eu já conhecia, porque a gente já conversou, a senhora me contou, né? Todas essa trajetória, a chegar onde você chegou. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Você é uma pessoa que tem muito a contribuir com o turismo, hotelaria, não só de Minas Gerais, mas acho que eu diria do Brasil todo. Com certeza. Né? E com certeza a sua presença aí nos nossos grupos aí de gestores e tal é fundamental, muito importante. Você está sempre opinando, dando as colocações necessárias, né? O outro que mandou um abraço para você, o Menezes. Grande. Aí, Bruto. Grande companheiro, está lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo, mandou um abração para você aqui nas mensagens. Entre vários outros, Alexandre Moura, lá do Hotel Glória de meu grande São Lourenço. Espetacular, rapaz. Então você tem uma legião de admiradores aí que você conquistou nas suas andanças por esse Minas Gerais afora, né? E eles estão aí presentes com a gente, todo mundo que te ouvindo aí, querendo saber, né? Na verdade, muitos já sabem. Todos em breve. E aí, foi muito bom estarmos juntos. Feliz Natal para você, meu irmão, para sua família, para todos os nossos aproveitamos da hotelaria. Para agradecer a audiência em 2024, nos 13 podcasts que nós realizamos esse ano, né? Quase que um pouquinho mais que uma edição por mês. Foi um ano desafiador, né? E render aí os agradecimentos ao estúdio aqui da Rede Prime, ao Mauro Butti, ao João, que é o nosso operador, sem deixar de citar, né, os agradecimentos a quem propiciou tudo isso para nós num primeiro momento e que merece todas as homenagens vai ser uma pessoa lembrada por todos nós no Natal, no final de ano, que é o Pablo Ramos, né, que concebeu tudo isso que nós estamos vendo aqui, essa estrutura e muito mais. E cada dia que passa eu escuto de pessoas que trabalham nas empresas da rede, coisas que ele fez e fazia para as pessoas que eu nem sabia, né? Assim, e estou sabendo agora. Assim, realmente ele foi uma pessoa de grande coração, né? Para todo mundo que o conheceu. Então, fica a homenagem aqui. Eu queria deixar essa palavra de agradecimento, viu, Pablo? Esteja onde você estiver. Muito obrigado por tudo. O seu legado será mantido. Nós vamos levar à frente as suas ideias, tudo que você dizia, e é isso. Ano que vem estaremos aqui. Se Deus quiser. Na 3ª temporada do podcast Gestores de Hotelaria, já temos uma lista de confirmações de presenças bastante bacana para o ano que vem. Vai ser muito bom. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, um Feliz Natal e um próximo ano novo a todos. A todos. Um abraço. Um grande abraço e até o ano que vem, se Deus quiser.